Hey! E aí? Hoje a gente vai falar de uma coisa fantástica, que é o seguinte. Deixa eu até colocar aqui nos comentários o nosso assunto. Deixa eu ver. Como é que eu faço isso aqui? Não. Oi, Márcia! Bem-vinda, amada! Como é que tu tá? Eu quero botar nos comentários aqui o título da nossa live. E eu não tô conseguindo, mas vamos lá. Muito bem-vinda. Márcia, aproveita e já pega um aviãozinho aqui embaixo, já encaminha para alguma mulher que tu acha que pode se interessar pelo nosso assunto de hoje. Nós vamos falar de matriarcado. Bem-vinda, Maitê! Eu tava dizendo pra Márcia agora para falar sobre o matriarcado e a gente vai enviar um aviãozinho aí para cada mulher que a gente puder que possa participar com a gente hoje, né, desse assunto que é tão incrível e que a gente fala tão pouco, apesar de sermos mulheres, né, e trabalharmos pelas mulheres aqui no Instituto Mulher, a gente fala bem pouquinho de matriarcado e a gente vai falar de algumas coisas bem interessantes, bem curiosas, e de como isso tudo pode impactar nas nossas vidas. Então eu fico feliz que vocês estão aqui. A gente não, né? Eu vou esperar uns minutinhos pra gente começar o nosso assunto, esperar o Instagram avisar mais mulheres que a gente tá aqui esperando por elas, né? Pra conversar sobre esse lance do feminino, dessas sociedades aí matriarcais, o que isso significa, o que tem de diferença para a sociedade patriarcal, que é essa que a gente conhece, que a gente vive hoje. Bem-vinda, Paula Escher, querida, muita saudade. Maitê, obrigada, querida. É isso aí, Paula. Nath, eu convidei as meninas para tocarem no aviãozinho aí e encaminhar para alguma mulher que se interesse por esse tema, alguma mulher que já saiba muito sobre essa caminhada do feminino ou que ainda não saiba nada, mas que se interesse por conversar com a gente sobre isso. Eu vou trazer muitas coisas interessantes aí para nossa conversa e vai ser bastante importante também que vocês façam as suas contribuições, tá? Façam perguntas sobre esse tema, que vai ser muito legal. Olá, entrou alguém aqui, uma moça linda, Drenagem Pilates, bem-vinda. Oi, Evi, tudo bem? Hoje eu tô solo aqui, hein, no Instituto Mulher, a Evi vai participar com a gente também. E amanhã a Evi vai trazer um assunto, super interessante para vocês, aguardem. A gente tá esperando um pouquinho o Instagram avisar aí a mulherada que estamos ao vivo para que elas possam se juntar a nós. Então daqui uns minutinhos, bem em breve, a gente começa a nossa live sobre o matriarcado. E se esse papo que a gente for falar aqui te interessar e interessar para outras pessoas, já pega o aviãozinho aí e avisa a mulherada. A gente deu início hoje, está dando início hoje a um programa aí de 10 dias de lives com conteúdos interessantíssimos, bem focados no ser mulher, no feminino. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita riqueza aí nessa troca que nós vamos ter hoje, tá bem? Então, o negócio é o seguinte, gurias. Já faz um tempo aí que quem me acompanha, né, sabe que a gente decidiu, né, trabalhar exclusivamente com o público feminino. E eu, especialmente, não sei de onde veio esse chamado, eu não sei como é que a gente diz isso, mas essa vontade de trabalhar com as mulheres, né? E toda vez que a gente sente, assim, uma vontade de fazer alguma coisa e a gente vai lá e coloca aquilo em ação, e essa energia que movimenta é uma coisa boa, que faz a gente cada vez avançar mais nessa direção, a gente deve investigar um pouco mais a fundo, porque tem coisa aí, né? E nessa minha caminhada junto ao feminino, eu fui sentindo vontade de me especializar, de aprofundar muito no que é ser mulher, para poder ajudar de um jeito diferente as mulheres. E hoje aqui, o meu lugar de fala, ele é muito de uma mulher em busca da sua essência.
Eu sei que eu já tenho uma caminhada muito maior do que muitas mulheres, muito menor do que outras mulheres, mas nessas minhas andanças aí em torno do comportamento feminino, eu descobri muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar de sagrado feminino, eu nunca tinha ouvido falar de que nós somos cíclicas, eu nunca tinha ouvido falar de matriarcado e o que realmente isso significava. Eu não me interessava pelo feminismo em si, porque na minha cabeça feminismo era militância, né? E militância não é muito a minha cara, porque esses dias eu ouvi uma frase de uma mulher que eu acho muito inspiradora. Putz, agora eu esqueci o nome dela. Para aí. Tá, daqui a pouco eu lembro, eu conto pra vocês. E ela disse o seguinte: eu não compro brigas, eu abraço causas. E eu achei isso fantástico, porque é muito a minha cara, né? É muito a minha cara de hoje, tá? Eu já fui diferente, né, gurias? Quem tá aí há um tempo com a gente e me conheceu, né, há muito tempo atrás, sabe que eu fui diferente já em outros momentos. Então, seja bem-vinda, Sara, aqui, esse Advogando para ti, muito bom. E sabe que eu pensava diferente. Então, eu acho que a gente não precisa obrigatoriamente militar a favor de alguma coisa, ou fazer manifesto, ou bater panela, para ser aderente a uma causa, né? Eu acho que basta a gente dar voz a essas causas e trabalhar em prol disso. E aí, nessa situação, assim, de me conectar com o público feminino, né, eu acabei criando a Academia da Mulher Empreendedora, que é uma iniciativa para mulheres empresárias, né, se conectarem, fomentarem os seus negócios, se desenvolverem, que acontece principalmente aqui na cidade de Gravataí. E também acabei participando do Condingra, que é o Conselho Municipal pelos Direitos das Mulheres. E aí no Condingra, eu vi um monte de coisa muito distante, assim, da minha realidade, né? Principalmente relativo à violência contra a mulher. Até essa semana, no final da semana, dia 7, vão comemorar 14 anos da Lei Maria da Penha, né? Então, sexta-feira a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Sobre a violência contra a mulher e como é que anda essa história aí, que é tão distante de muitas de nós, e que tão próxima também de algumas de nós aqui, né? Que tiveram talvez suas mães, suas parentes, ou até a si mesmo participando de uma história aí de abuso, de violência. E é uma coisa que parece que tá superada e não tá, né? E isso é muito fruto desse modelo patriarcal. E o que é o modelo patriarcal? É esse modelo de sociedade instituída que faz com que o poder ele passe de pai para filho. E por que poder de pai para filho, né? Se a gente for olhar aí as monarquias, por exemplo, geralmente como é que funciona, né? A maioria dos países do mundo, como é que funcionava? Funcionava que o reinado ele passava do pai para o filho homem. E por isso é tão importante ter um filho homem para que houvesse a continuidade, né, daquela família no poder. Então, a grande vantagem era ter um filho homem, né? E também há muito tempo atrás, quando a sociedade dependia muito do esforço braçal para a sobrevivência, tu ter um filho homem era muito valoroso também, porque isso te permitia ter mais trabalho, né? Mais trabalho braçal para trabalhar na lavoura, para caçar e tudo mais. Então, o filho homem era muito valorizado. E aí, nessa história do patriarcado, acabou que, como detentores do poder de geração em geração, muitos desses homens, né, durante muito tempo, muitos séculos, se apropriaram das mulheres também. As mulheres passaram a ser propriedade dos homens. E como propriedade dos homens, elas tinham que seguir aquilo que era colocado para elas, né? Elas tinham que seguir as regras dos homens. E como é que a gente vê isso na nossa cultura hoje, né? O patriarcado. Ah, mas Sam, aqui nem é mais monarquia. Como é que é essa história aqui, né? Um indício muito forte desse patriarcado é, por exemplo, na questão da patrinilidade. Ai, não consegui falar. Mas é assim, é que a nossa linha de nome, né, ela segue pelo nome do nosso pai. Então, o que é o comum nas nossas sociedades, né? Que a gente veja que o nome das famílias é o nome do homem. Então, se uma família não tem um filho homem, aquele nome, ele termina ali, né? A mulher não carrega o nome da sua família, né? Quem carrega
é o homem. Então isso é super presente ainda na nossa cultura. A mulher adota o nome do homem, embora não vai passar ele pra frente, né? Mas enfim. E aí são indícios que a gente vê e de muitas outras formas, assim, de dominação que ainda existe nesse território entre os gêneros. Mas a gente vai falar hoje de matriarcado. E aí eu falei pra vocês aqui nos stories que existe um lugar que é um povo, né, que já existe há 750, desde 750 a.C., ou seja, um povo muito, muito antigo, que vive num sistema matriarcal. E é conhecido como o Reino das Mulheres. Isso aí. É um povo chinês, na verdade quase tibetano, né? Porque é na fronteira ali da China com o Tibete. E lá nesse lugar, as mulheres é que são as detentoras do poder, né? Lá tem a matrilinearidade, ou seja, o nome da família é passado de geração em geração através da mulher. O poder é passado de geração em geração, de mulher para mulher. Elas comandam toda a sociedade, as responsabilidades maiores são das mulheres. E os homens fazem o quê? Os serviços braçais, porque nesse aspecto eles são realmente fisicamente mais fortes do que a maioria das mulheres. Então para eles fica essa parte aí mais pesada e as mulheres fazem a gestão desse lugar. Esse povoado, essa sociedade, né, se chama Muozo ou Mozo, tem as duas formas de escrever lá na China, e são mais de 40 mil pessoas que moram lá, tá? Que fazem parte desse matriarcado aí tão antigo. E o que é bastante interessante, assim, sobre o que acontece lá? Ai, Angel, bem-vinda! O que acontece lá que é muito bacana, assim, da gente ver, porque é muito curioso, é muito diferente, né, do que acontece aqui. Lá existe uma liberdade sexual muito grande para a mulher. O que isso significa? Que a partir de uma certa idade, ela passa por um ritual, né, depois da puberdade ali, depois que ela menstrua, ela passa por um ritual onde ela ganha um quarto privado. E ela ganha a chave desse quarto. E ela tendo este quarto privado, a menina pode, a mulher, né, na verdade, pode receber homens à noite para visitas íntimas, visitas noturnas. Então as mulheres podem, a partir desse ritual de iniciação, receber os homens que elas quiserem convidar à noite na sua casa, nesse quarto, mas tem regra, tá? O homem ele tem que entrar à noite e ele tem que sair antes do amanhecer, tem que voltar lá para a casinha deles. E nessa casa de mulheres, lá desse povoado, dessa sociedade Mozo, elas moram todas as mulheres juntas, né? Mora a avó, mora a mãe, moram as filhas, os filhos delas também podem morar junto ali. E o que acontece? Lá não tem casamento como a gente conhece aqui. Eles têm um tipo de relacionamento aberto, assim, digamos, que se chama tissesse. E no que consiste? Consiste no ir e vir. A tradução dessa palavra, né, é indas e vindas. Então, ela escolhe um homem para ser o seu parceiro ali, e esse homem vai visitar ela à noite e sai da manhã e volta para casa da sua mãe. Então, ele continua cada um morando na sua casa, eles só se encontram à noite. Lá também não tem um culto pela monogamia. Então, a mulher pode se relacionar com quem ela quiser, o homem pode se relacionar com quem eles quiserem também. E quando uma mulher convida um homem para passar a noite com ela e ele não aceita, isso é um tremendo insulto. Isso é muito mal visto nessa sociedade. Então é uma coisa que rola muito lá. Outra coisa bastante interessante dos mozos, né, é que não se sabe exatamente quando que começou esse matriarcado, né? Tem uma ideia de que existia uma nobreza que em algum momento era dominadora daquele povo lá, e eles entenderam que se eles colocassem uma mulher como líder, né, esse povo seria enfraquecido. Então eles determinaram que a partir desse momento seria o sistema vigente, o matriarcado. E a partir de então a mulher começou a ser a principal, a figura dominadora aí nesse lugar. Mas o que a gente entende, assim, de além dessa diferença, né, dessa liberdade sexual, dessa responsabilidade, né,
Lá nesse vilarejo, nem é vilarejo, é muito grande, né? Tem 40 mil pessoas morando lá, mais de 40 mil pessoas, e é aberto, recebe turismo e tudo. A responsabilidade de criar os filhos é da mulher. Os filhos sempre ficam com a mulher. O pai da criança, ele pode visitar a criança, né, durante o dia, né? O pai pode visitar, desde que ele conquiste esse direito de visitar, né? Dando presentes e ajudando aquela família. Então ele pode visitar quantas vezes quiser ali durante o dia os seus filhos, mas ele não vai morar naquela casa, eles não moram juntos. E uma mulher também, ela pode ter um filho de cada pai. E isso não é mal visto. Pelo contrário, isso é totalmente comum, totalmente aceito. E os homens também, eles vivem bem com essa situação, né? Isso é muito bem aceito entre todos. E aí a gente se pergunta muitas vezes assim, da onde vem o nosso certo e o nosso errado? Da onde vem o nosso entendimento do que pode e o que não pode em uma relação? Do que uma mulher pode ou deve fazer, né, dentro de uma sociedade? E aí a gente percebe que o conceito de certo e errado é totalmente cultural, é totalmente aprendido. A gente muitas vezes pensa assim, mas é uma questão moral, é uma questão ética, né? A moral e a ética, ela também acaba variando com o tempo, com o contexto. E aí a gente percebe que uma sociedade matriarcal, ela impõe valores muito diferentes do que uma sociedade patriarcal, ela nos coloca. E aí, vocês sabiam que no Brasil também tem uma sociedade assim, matriarcal? Tem um lugar em Minas Gerais, tá? Que se chama Povoado de Noiva do Cordeiro. E eu vou contar essa história para vocês, tá? No final do século XIX, tinha uma mulher chamada Maria Senhorinha, lá em Minas Gerais, que ela era muito infeliz no casamento e ela largou o marido, fugiu de casa junto com um amante e foi para uma cidadezinha morar lá num casarão junto com esse amante. Quando ela fez isso, imaginem, final do século XIX, se hoje ainda a mulher não é bem vista fazendo isso, imagina naquela época, né? Ela foi excomungada pela Igreja Católica. Não só ela, quanto o amante, quanto toda a família dela, né, que se separou, por 4 gerações à frente. E aí isso fez com que ela tivesse que formar sua própria comunidade lá no interior de Minas Gerais, inclusive fundar a sua própria religião, uma vez que a religião católica não aceitava essa postura, né? Imagina naquela época, né? Se hoje já é difícil, imagina naquela época. E aí o que aconteceu, né? Essa comunidade, ela acabou atraindo muitas outras mulheres que também foram excomungadas, porque fizeram alguma coisa que, diante da percepção das suas famílias, da sociedade da época, era errada. E também foram excomungadas pela Igreja Católica e foram viver lá nesse lugar. E a questão é que se desenvolveu nesse lugar, lá em Minas Gerais, nesse povoado Noiva do Cordeiro, um sistema matriarcal, ou seja, essa questão de dominação, de poder, de gestão do lugar, de organização dessa vida social era feita pelas mulheres, principalmente pelas mulheres descendentes da Maria Senhorinha. Até hoje ela é liderada por uma mulher que é descendente da Maria Senhorinha, né? E todo esse povoado tem uma dinâmica muito diferente. E nesse povoado os homens e as mulheres trabalham igualmente, né, na lavoura, que é a principal atividade desse lugar até hoje. E também eles têm rituais do tipo preparar a refeição. Todo mundo prepara junto. Eles têm um senso de coletivo muito grande, né? Eles preparam juntos as refeições, os homens e as mulheres, e todo mundo come junto também ao mesmo tempo. Muitas pessoas que moram lá em Minas Gerais, que ainda são vivas, que moram nesse povoado, Noiva do Cordeiro, eles comentam que sofriam muito preconceito, né? Ainda sofrem, mas antigamente sofriam mais, porque quando eles iam, por exemplo, buscar um atendimento de saúde ou iam tentar vender a sua produção da lavoura em algum lugar, as pessoas diziam assim, esse aí é daquele lugar lá das putas, dos ladrões. Ou seja, como era um povo excomungado pela Igreja Católica,
eram vistos assim como nefastos, né? Então era muito difícil fazer negócios, era muito difícil manter relações com as outras pessoas. E, gente, eu tô falando de pessoas que estão vivas, que passaram por isso, né? Até agora, recentemente. Então esse preconceito ainda muito, muito grande. E aí, o que acontece é o seguinte, que até hoje esse lugar, então, é liderado, né, pelas descendentes da Maria Senhorinha. Aí eu tava pesquisando esses dias, né, quem é que fala desse negócio de matriarcado, assim, com propriedade? Quem é que estuda isso? Porque eu tô aqui nesse lugar de fala agora de uma mulher que busca o seu espaço, que busca ajudar outras mulheres a conquistarem o seu espaço e vê muitas barreiras ainda do dito patriarcado. E quando a gente fala de patriarcado, né, a gente automaticamente isso leva para uma conotação de dominação masculina, desse poder que é passado de geração em geração, de homem para homem, né? Onde eles são os dominantes na cena, né? Seja nas famílias ou nas empresas. Embora isso já tenha mudado bastante, né? Ainda assim é visto como a figura central da nossa sociedade, né? O pai é a figura central, o homem é a figura central da nossa sociedade, e é em torno daquilo que ele entende que é certo, que é errado, que é importante para si, que toda a nossa sociedade se organiza. Então, ao longo da história, muito dos nossos direitos enquanto mulher, muitas das coisas que a gente tem necessidade de fazer, de ser, foi podada. Porque simplesmente nós não tínhamos um espaço, nós não tínhamos uma voz, né, que pudesse ser ouvida. Sempre as necessidades que eram colocadas em primeiro lugar eram as necessidades masculinas. Hoje a gente já tem um olhar diferente para isso, mas a gente sabe que isso tudo ainda é muito, muito forte. E quando a gente fala em matriarcado, tem muita gente que pensa que é exatamente o contrário do patriarcado. Ah, tá, então a gente vai falar de matriarcado agora, então é as mulheres que vão dominar tudo, que vão comandar os homens, que vão se apropriar dos homens, que vão dizer o que eles podem e o que eles não podem fazer, né? E não é nada disso. A ideia do matriarcado é que a gente tenha o olhar da mulher, da mãe, como figura central, né? E o que é o olhar da mãe? Né, num espaço de poder como figura central. Não obrigatoriamente ela precisa ser mãe biologicamente para ocupar esse espaço de poder, tá? Mas esse olhar da mãe significa aquele olhar de quem nutre, de quem cuida, de quem valoriza o ser, de quem entende que os indivíduos têm as suas necessidades e que busca o bem comum. E aí essa mulher que foi... que é uma referência, né, que é a maior autoridade nessa questão do matriarcado, que estuda essas sociedades, principalmente no contemporâneo, ela é a Heidi Gottner. Não sei se é assim que se fala. Heidi Gottner, tá? E ela fundou a Academia para Estudos Modernos do Matriarcado. E aí ela é a maior autoridade nesse assunto, né? E o que ela percebeu? Que nessas sociedades matriarcais, né, tem algumas diferenças que são muito gritantes em relação ao patriarcado. E aí vocês que vão dizer se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Então a sociedade matriarcal ela vai operar basicamente em 4 níveis: no econômico, no político, no social e no cultural. E olha só o que ela percebeu, né? Que nessas sociedades matriarcais a economia é muito mais igualitária. Existe uma preocupação que as pessoas tenham igualdade e poder de acesso econômico às mesmas coisas, né? Então a igualdade ela é muito cultivada na economia desses lugares onde o matriarcado é predominante. Outra questão também é que socialmente o matriarcado é muito voltado para o coletivo, para o bem comum, né? Diferente do que a gente vê hoje, por exemplo, que a gente tem 1% da população que detém a maior riqueza, o poder de decisão, né? O matriarcado, a sociedade matriarcal, ela preza pelo coletivo. Outra questão interessante também é que politicamente essas sociedades são muito mais abertas, muito mais estáveis e também não tem violência pela disputa de poder.
Porque a coisa mais comum quando a gente olha para esse modelo patriarcal que a gente foi criada, né, é olhar para trás e ver guerra, e nem só para trás, né? A gente olha para o Oriente Médio, olha para um monte de lugar aí até hoje, e a gente vê esse modelo de dominação através da violência, né? Através da guerra, por exemplo, né? Através da escravidão, da escravização dos povos, através da dominação. E isso é uma característica do patriarcado. É uma característica que não sei de onde vem, né? Mas que é uma característica muito mais ligada ao masculino do que ao feminino, né? O feminino não tem esse ímpeto de violência como o homem tem. E aí, além desses homens que têm realmente o grande poder aí das nações, que podem fazer guerras e tal, e dominar povos, aonde é que isso termina aqui no meu dia a dia? Termina na violência entre os seres humanos, termina na violência contra a mulher, termina nessa forma violenta que a gente tem muitas vezes de se comunicar, de apontar dedo, de julgar, de criticar, de manifestar ódio, de ter raiva daquilo que é diferente, de não deixar que o outro seja quem ele quer ser, né? E usar de forma violenta para conter tudo isso, né? Então são coisas que não estão presentes aí nas culturas que são matriarcais. Outra coisa bem importante é que essas sociedades matriarcais, elas são orientadas para atender às necessidades de todos, elas prezam o bem comum. Gente, olha só, vocês estão ouvindo aqui, né? Eu tô falando assim de matriarcado, de patriarcado e tal. Essas questões que eu trouxe aqui do matriarcado, elas fazem sentido para vocês? Dominação que não seja através da violência, levar em consideração o bem comum, o coletivo, né? Respeitar os indivíduos nas suas escolhas pessoais, ter uma economia mais igualitária. Isso faz sentido para vocês? Olha, a Angie colocou ali, ó, até o termo homens quando se fala de humanidade. Pô, amada, olha só, agora tu falou de um negócio que, nossa, tem muito a ver. Se a gente for olhar para as palavras que a gente usa, né? Eu tava procurando agora uma música para botar no início da nossa live. E aí uma das poucas, assim, conhecidas que eu me lembrei que fala de mulher e tal, é uma da Rita Lee, que se chama Pagu. E tem uma parte da música que ela fala exatamente assim, ó. Sou mais macho que muito homem. O que significa isso? Que pra te dizer que tu é forte, que tu é poderosa, que tu pode, tu tem que dizer que tu é macho. Olha que engraçado, né? Então essa questão do homem, da humanidade, tem muito a ver com isso, né? Quando eu falo de homem, é quando muitas vezes eu tô me referindo a todos os seres. E todos os seres não são homens. E claro que a gente quer possibilidades, né, de igualdade com o homem, mas é muita ingenuidade nossa achar que nós somos iguais aos homens. Não somos, nós somos bem diferentes. E é justamente isso que nos faz essenciais e únicas e especiais. Só que a nossa sociedade, ela não vê isso, ela vê as nossas diferenças como fraquezas, como coisas menores, como coisas inferiores, como as nossas capacidades, as nossas principais forças como coisas secundárias, né? Então, a gente valoriza muito na nossa sociedade essa nossa energia masculina, né? Essa energia masculina que existe dentro de nós, a gente tem uma energia masculina e uma feminina. A energia masculina, ela é representada pelo sol e a energia feminina é representada pela lua. A energia masculina, ela tá ligada ao fazer, à energia, à execução, né, ao lutar. E a energia feminina tá ligada ao ser, à intuição, à emoção, aos impulsos, à introspecção. E a gente precisa estar em equilíbrio com essas duas energias. A questão é que essa energia da lua, né, essa energia feminina, a gente aprendeu muitas vezes que ela não é legal. Entendeu? E aí eu conheço muitas mulheres, que a gente chama às vezes de mulheres tarefeiras, né? Que elas têm essa energia do sol, que é essa energia masculina tão alta, tão alta, tão alta em si, que elas acabam anulando a energia feminina nelas. E aí acaba que são mulheres desconectadas da sua própria essência.
Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito a energia masculina e ela é importante e a gente precisa desse equilíbrio, né? De homens e mulheres, de energia masculina e feminina. Homem também tem essa energia feminina em si, tá? Mas acaba que não é a que eles mais cultivam e a gente entende muito bem por quê. Porque todo o nosso contexto remete a isso, né? E aí a gente estava falando da música aqui da Rita Lee. E aí a gente falando dessa questão de, eu sou mais macho do que muito homem. E aí tem um outro trecho da música que ela pega e fala assim, meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem, tá. E quando ela fala nesse negócio de meu peito não é de silicone, gurias, aí eu me pergunto assim, tá, mas qual é o problema do peito de silicone? Aí a gente tá entrando num território de julgamento da outra mulher. Se ela não é feliz com o peito dela, ela quis botar silicone pra ser mais feliz, que seja. Aí eu já fiquei tipo, pensando assim, poxa, mas nessa parte a sororidade também ficou em segundo plano, né? Então tem várias coisas que a gente pode olhar que estão tão inseridas no nosso contexto que a gente nem percebe. E a gente fica mantendo essas atitudes, né, que são machistas, bem no sentido negativo da palavra mesmo, e que acabam nos colocando num lugar secundário, num lugar menor. Agora, olha, eu tô adorando a tua participação, tá? Olha, a Ângela falou assim, o patriarcado faz mal pro homem também, né? Eles não permitem sentir, chorar, ou seja, tem que ser macho. Amada, muito coerente isso que tu falou. E esses dias eu fiz uma postagem sobre os 21 anos da minha filha, a Natália Flack, a Nath. Ela fez 21 anos e na época eu tinha 21 anos quando eu ganhei ela, né? E eu me lembro que como foi difícil pra mim essa mudança de filha pra mãe. Onde eu era cuidada, né? Eu vivia na casa dos meus pais e era acolhida e passei a ter que cuidar, né? Ia ser responsável por uma pessoa. E além de toda aquela mudança hormonal que acontece na gente e tal, e ainda sem uma preparação, né? Eu nunca tinha cuidado de nenhum neném antes, eu nunca tinha trocado uma fralda, eu aprendi tudo com a Nath. E aí eu me dei de conta de uma coisa muito importante, que o meu marido se tornou pai aos 21 anos também. E vocês imaginam o que é na nossa cultura patriarcal um cara se tornar pai? Se ele tem um mínimo de senso, né, automaticamente já vem aquele peso nas costas dele de que eu tenho que ser o provedor, eu tenho que ser o forte, eu tenho que ser o braço de ferro dessa história toda aqui, né? Até porque a gente sabe que a mulher ela pode passar por depressão pós-parto, ela pode passar por uma série de situações, né? E a obrigação de fazer essa família dar certo financeiramente e tudo mais é do homem. Então, olha só como eles lidam com coisas também que são muito pesadas e que a gente também desconhece, né? Porque fica no nosso lugar de mulher e tá certo, é isso. Mas que a gente tem que pensar nesse modelo que ele não é bom para nenhum dos dois lados. A gente precisa desse equilíbrio entre as energias, né? Não tem que ser só obrigação do homem, não tem que ser só obrigação da mulher. Nessa sociedade chinesa que eu estava contando aí para vocês, os Mozos, né, que é uma sociedade muito antiga matriarcal, elas têm também um preceito de que os filhos sempre ficam com as mães, né? São as mães que criam os filhos. O pai vai lá visitar durante o dia, se ele adquirir esse direito, né? Mas os filhos são das mães. Na prática, isso acontece demais aqui no Brasil, por exemplo. Porque na prática, quando a mulher engravida e o homem, ó, dá no pé, né? E mãe solteira tem um monte. Esse matriarcado existe dentro de muitos lares, né? Existem famílias, assim, gerações inteiras que são de mulheres que tiveram seus filhos sem um pai presente, que tiveram filhos sem um pai presente, né? E aí tu vai olhar, é a bisa, é a avó, é a mãe, é a filha, que vivem nesse sistema matriarcal dentro das suas próprias casas, né? Que assumem esse papel de ser a figura central daquele lar e muitas vezes daquela comunidade, porque a gente sabe que esse senso de comunidade, de coletivo, é muito forte na mulher, né? Então isso acontece muito.
E aí a gente se depara com isso, né? Claro que é muito fácil também o homem pensar sobre isso de dar no pé, né? Porque quando ele descobre que ele vai ser pai e que ele vai ser o responsável pela coisa toda, eu tenho certeza que muita gente teria vontade de sair correndo, né? E eles não sabem muitas vezes lidar com isso. Então essa sociedade patriarcal, ela também é negativa da forma como ela é hoje para o homem. Então, o que a gente pode aprender com essa história do matriarcado? Para que isso nos serve, gurias? Nos serve para nos lembrar que, como mulheres, nós temos o mesmo poder de organização social, de dominância do que os homens. A gente esquece disso pelo contexto que a gente vive, mas nós temos. A gente precisa voltar a se reconectar com quem nós somos de verdade, com a nossa essência feminina. O mercado de trabalho nos masculinizou. Lembra lá quando a mulher foi a full para o mercado de trabalho, principalmente nas épocas de guerra, e ela teve que abraçar os trabalhos masculinos, se vestir como homem, e aí depois os homens voltaram da guerra e não tinha mais espaço para elas. Então, para que elas pudessem continuar sendo candidatas a postos de trabalho, elas precisavam se parecer com homens. E daí vem essa história, não sei se vocês viram hoje, que eu postei, né? Eu e a Eveline lá em 2016, de blazer, de calça, uma mulher masculinizada para poder ser respeitada no mercado de trabalho, falando grosso. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu vou fazer uma reunião amanhã e tal, e aí eu vou apresentar os projetos e bababá, e aí eu quero ver o que vai acontecer, eu vou botar o pau na mesa. Que pau, minha amiga? Não tem pau. Entende que toda a nossa cultura é em volta desse negócio de macho, de pau, e a gente vai seguindo nessa história. Olha o que a Clarice colocou pra nós, ó. Tem um documentário na Netflix que fala dessa importância do feminismo pro homem, chamado The Mask You Live In. É mais sobre os Estados Unidos, mas super comparável com o Brasil também. Perfeito, Clarice, perfeito, porque é pesado pra nós, mas é pesado pra eles também, né? Tem muitas perdas aí nesse caminho, então por isso que tá na hora da gente sim ter uma sociedade mais matriarcal. E o que é uma sociedade matriarcal? É uma sociedade que valoriza a mulher, que entende que a mulher tem este poder de agregar, de olhar para o coletivo, para o bem comum, de mais facilmente criar e sentir empatia, de valorizar mais as necessidades do indivíduo. Esse olhar de mãe, por isso matriarcal. E aí para que a gente possa ir para um caminho de uma sociedade mais matriarcal, é necessário que a gente se conecte com o nosso lado feminino. E aí que eu falei pra vocês, né, que é um tempo que eu tô nessa jornada de reconexão com a essência e descobrir esse lance de sagrado feminino, bênção do útero, plantar a lua, um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes. Li um livro fantástico também, da doutora Esté, chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Fantástico, que fala muito do poder da mulher, da energia da mulher, desse resgate da mulher selvagem dentro de nós. E isso me levou a pensar e a repensar várias coisas na minha vida, de como eu penso, de como eu ajo, vários hábitos que eu tenho, né? Dessa questão cíclica que nós temos, né? Que a nossa produtividade, por exemplo... vai ter live sobre isso, tá, gurias? Produtividade cíclica, pra gente perceber como que essa questão de nós sermos cíclicas interfere na nossa produtividade e como a gente pode balancear isso, sabe? Então, assim, qual é o período do mês que tu tá mais aberto para uma negociação, para venda, para comunicação? Então, se tu puder colocar negócios importantes, tu bota naquele período do mês. Tem períodos do mês que tu tá mais reflexiva, mais introspectiva. Tem período do mês que tu tá mais disposta para iniciar novos projetos, para iniciar uma atividade física, uma dieta, enfim, e como equilibrar disso. A gente vai falar da produtividade cíclica também. Mas eu tava falando do livro da doutora Estés, que Mulheres que Correm com os Lobos, e aí naquela hora que tu lê aquele livro, assim, aquilo te empolga tanto, e tu diz, eu quero me conectar com a minha mulher selvagem. Dá vontade já de tirar o salto, de botar o pé no chão, de sair correndo pela floresta. É muito legal. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que isso não é totalmente compatível com a nossa vida, né, contemporânea.
E nem essa é a vontade de muitas mulheres, né? E isso se torna apenas uma metáfora para que a gente entenda que é necessário que a gente se conecte de novo com as nossas raízes, que a gente valorize da onde a gente veio, a nossa ancestralidade, no sentido da ancestralidade feminina, das mulheres que vieram antes de nós, e que a gente possa também perceber que nós somos muito mais influenciáveis pelo que acontece à nossa volta, inclusive meio ambiente, lua, tudo, do que os homens, por exemplo. E quando a gente resgatar essa nossa capacidade de perceber tudo isso, a gente ganha potência. Ó, de novo, olha o que a Ângela falou aqui pra nós. A guria está adorando os comentários, bota os comentários aí. Olha só, tem um estudo que fala que se as mulheres tivessem saído das cavernas, todo o nosso consumo seria diferente, pelo respeito à natureza, bichos e tal. O mundo seria outro. Olha, é verdade, é verdade. Eu tenho um livro, eu não sei se está aqui, que chama O Sexo Invisível. E ele justamente fala sobre as mulheres na pré-história, que a gente não tem registro, né? A gente só ouve falar do homem na pré-história e tal, o que a mulher fazia nessa época. Então, como os homens caçavam, por exemplo, se atribui, né? Tem muitos estudos que atribuem à mulher a questão do desenvolvimento da agricultura, que ela que começou a plantar e tudo mais. E isso é muito interessante porque foi esse lance de plantar que nos fez deixar de ser nômades. Então, olha o tamanho do impacto da mulher, né, na sociedade. Também tem alguns estudos que atribuem o desenvolvimento da linguagem à mulher. Porque a mulher, como um ser social, né? O homem ia lá naquela época, na pré-história, caçar e tal, e a mulher ficava ali cuidando daquele grupo, daquelas crianças e tal, ela sentia uma necessidade maior de se comunicar. E ela também começou a desenvolver a linguagem. Então a gente tem um papel aí muito importante e a gente está desconectadas, gurias. Se tem uma coisa assim que mais aparece nos grupos de mulheres com quem eu e a Eveline trabalhamos, são mulheres que estão desconectadas da sua essência. Mulheres que têm medo, que não conhecem a sua força, que precisam da aprovação dos outros, que o julgamento que vai vir de um terceiro impede ela de fazer qualquer coisa, que não sabe lidar com uma crítica, que não sabe lidar com uma frustração, que não sabe colocar sua energia em movimento, que fica nesse sistema patriarcal de ficar esperando que alguém nos ajude, sabe? Que o pai dê aquele empurrão, que o marido faça por a gente, que o chefe nos promova, que o presidente melhore a nossa situação, a nossa economia. Então eu vejo muitas mulheres perdidas de si mesmas. E é tão simples assim a gente iniciar essa caminhada, sabe? Porque isso é autoconhecimento. E aí a gente fez várias formações, eu e a Eveline, né? A gente fez muitas formações na área do coaching, da programação neurolinguística, da hipnose, do comportamento humano em geral. E a gente percebeu que quando a gente lida com mulheres, a gente tem que falar do feminino também. A gente tem que falar sobre a identidade feminina. Como é que é formada a identidade, o ser mulher? De onde vêm as minhas matrizes femininas? Né? Quais são as crenças que eu tenho por ser mulher? E tudo isso precisa ser revisitado. E nós lançamos uma mentoria que começa agora, dia 12 de agosto, tá? Até se vocês quiserem saber mais informações ali, depois eu... Onde é que tem isso? Ah, no Instagram ali já tem um link na bio sobre a mentoria, tá? E a gente chamou de mentoria porque a gente vai pegar essas mulheres pela mão mesmo e vai caminhar com elas durante 5 meses. Vão ser 2 encontros por mês, aonde a gente realmente vai entrar para dentro do ser mulher. E a gente vai entender o nosso contexto, entender a nossa necessidade, a nossa identidade, os nossos valores. Vai descobrir realmente quem a gente é, entrar em contato com essa nossa essência, para que possa resgatar a nossa potência e colocar em ação aqueles planos que a gente quer colocar. Se colocar em movimento para atingir os objetivos que a gente quer atingir, para que a gente seja mais feliz, para que a gente possa verdadeiramente se apropriar da nossa vida, da nossa história. Chega desse papel de vítima que a mulher aceitou durante tanto tempo, né? É a hora do nosso protagonismo e muita mulher quer ser protagonista e às vezes não sabe por onde começar. Então, eu e a Eveline, a gente está propondo essa mentoria para quem quer fazer essa caminhada, tá? Quer vir com a gente a partir do dia 12 de agosto. Então vai no link da bio ali para saber mais. E aí, gurias, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui ouvindo esse papo sobre matriarcado.
Quando eu coloquei esse tema, eu confesso que eu acho um tema bastante polêmico, porque eu acho que as mulheres ainda têm muito preconceito sobre isso. Eu acho que elas não, muitas, né, não sacam o que é o feminismo, a sororidade, o matriarcado, e entendem isso como uma afronta ao homem, uma afronta ao masculino, né? E por consequência, um tipo de violência contra o seu parceiro, o seu filho, o seu pai. E há tantos homens que a gente respeita tanto na nossa vida e que são tão importantes na nossa vida. E quando na verdade não é nada disso, né, gurias? O que a gente está falando aqui é de dar mais voz à mulher para que ela possa manifestar no mundo coisas que só a mulher tem. Uma energia que só a mulher pode colocar na sociedade. Uma energia feminina. Esse olhar de mãe. Esse olhar que a gente pode emprestar para o nosso tempo, para a nossa comunidade, para a nossa família e que está sendo totalmente negado pela maioria das mulheres. E sabe como é que a gente sabe que está sendo negado? Porque tem um monte de mulher que me diz assim: ai, pois é, meu pai, nessas horas eu queria ter nascido homem, né? Isso é uma fala bem comum. Ai, esse negócio de menstruação, ai, que horror, ai, por que mulher tem que menstruar? Ai, mulher é um bicho que sangra todo mês e não morre. Sabe essas falas, assim, que vão denigrindo a gente mesmo? Né? Tipo, ah, eu quero que meu primeiro filho seja homem. Ah, não, eu preciso ter um filho homem, sabe? Aquele tipo de coisa que vai tirando, assim, o valor da mulher, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre feminino, a gente precisa falar sobre feminismo. E feminismo, olha só, vamos fazer um combinado aqui, ó. Feminismo não é o oposto do machismo, tá? O feminismo é um entendimento de que homens e mulheres podem ter acesso às mesmas coisas, porque eles têm um potencial igual. E não quer dizer que a gente não vai mais respeitar o direito de escolha da mulher ou do homem, né? Quer dizer que a mulher vai ter o direito de escolha. E eu vejo que muitas mulheres, elas confundem isso, né? Porque às vezes eu digo, eu já vi uma pessoa dizendo assim pra mim: ah, mas como assim? No ela se diz feminista e não racha a conta do restaurante com o cara. Gente, o feminismo não é tu pagar a tua parte do restaurante. O feminismo não significa tu sustentar a casa. O feminismo não significa tu ter que decidir tudo o que acontece num relacionamento, numa sociedade, numa família. O feminismo significa tu ter o direito de escolher fazer isso ou não. Entendem? Se existe um acordo naquele casal em que o homem paga a conta, tá tudo certo. Nem por isso a mulher deixa de ser feminista. Se existe um acordo entre aquele casal que a mulher ganha mais e por isso ela paga a conta, tá tudo certo também. E ela não é mais feminista do que aquela outra que não paga. Entende? Porque o feminismo não tem a ver com isso, com quem paga a conta, com quem bate mais forte. Tem a ver com poder de escolha. Poder de escolha. Isso é o feminino. Isso é o feminismo. Né? A gente não precisa bater panela e sair em militância na rua, embora isso seja essencial para transformações no mundo. Graças a Deus tem pessoas que fazem isso por a gente, né, que fizeram para conquistar o que a gente tem hoje, né? Porque hoje para nós é muito básico estudar, é muito básico ter o direito de votar, de ir e vir, mas porque alguém ali atrás, gente, ali atrás, 1940, eu acho, foi lá e deu a cara a tapa. E foi lá e revolucionou para que a gente tivesse esses direitos, né? A mulher só pôde ter CPF, conta em banco, depois de 1960. Precisava o marido aprová-la, nem existia como pessoa física. Gente, isso é muito recente, né? Isso está muito presente na nossa cultura. E isso tudo tirou o poder das mulheres. Aí elas acham que elas não podem, que elas não conseguem e tá tudo aqui dentro, tá? Então, se vocês conhecem alguém que quer resgatar esse poder, se vocês conhecem alguém que está cheia de objetivos, que tem um monte de potencial e não consegue fazer a coisa andar, falem para essa mulher aí da mentoria, a mentoria que vai ajudar a construir uma vida autêntica, alinhada a quem tu é, aos teus valores, ao que tu quer para ti, né? Tirando todas essas coisas que a gente aprendeu e que são vistas como certas e que só nos atrapalham
né? Vai construir a tua vida autoral, protagonista da tua história. Então, se isso faz sentido para ti, vem com a gente para a mentoria. Avisa para outras mulheres que tem essa possibilidade. E essa semana, todos os dias, vai ter uma live aqui falando desses temas maravilhosos. Então hoje, se foi legal para vocês estar aqui, se foi legal todo esse papo, contem para as outras mulheres. Essa conversa vai ficar aqui no IGTV. Então se vocês quiserem compartilhar com alguém depois, né, marca a pessoa no comentário, enfim. Eu agradeço demais a presença de vocês. Olha, a Miriam falou pra nós aqui, ó, nossa, eu amo ser mulher. Maravilha, né, Miriam? Quando a gente percebe o tamanho do nosso poder, a gente ama ser quem a gente é. Se a gente ainda não ama ser quem a gente é, porque a gente ainda não se encontrou, tá bem? E eu e a Eve, a gente tá aqui, ó, pra te ajudar nessa caminhada. Virgi, beijo, linda, que bom que tu amou. Muito bom, Maitezinha, brigadão. Tantas mulheres maravilhosas aí que trabalham por outras mulheres, né? Que também estão na sua busca pessoal. E cada vez que a gente se encontra, que algo floresce na gente, a gente ajuda outra mulher a se encontrar e a florescer também. Então vamos juntas nesse movimento. Angel, eu quero descobrir direitinho teu nome, vou entrar no teu perfil pra ver, hein? Obrigada, amada Márcia, gratidão. Gurias, amei que vocês ficaram aqui comigo até o fim. Amor, muito amor. Ana, querida, sempre super parceira, muito bom que tu tá aqui, que bom que tu gostou desse nosso papo. Nath, amor, live incrível, mulher incrível. Onde eu vou chorar, Amo vocês, gurias, adoro estar aqui com vocês e vai ter muita live aí pra gente, tá bom? Um beijo, tudo de bom, mulheres lindas, maravilhosas. Tchau!